Marcos inclui a transfiguração. Em Jesus revela sua glória divina a Pedro, a Jacobo e a João, e eles o veem conversando com Moisés e Elias. Deus declara Jesus como seu filho amado, a quem devem ouvi-lo. Cura de um menino possesso. Em Jesus expulsa um espírito maligno de um menino que os discípulos não conseguiram curar, destacando a importância da fé e da oração. O segundo anúncio da paixão. Em Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição, mas os discípulos não compreendem. Quem é o maior? Jesus ensina que a verdadeira grandeza vem do serviço e da humildade, exemplificada por uma criança. Quem não é contra nós, é por nós. Em Jesus instrui os discípulos a não impedir quem faz milagres em seu nome. Advertências sobre o pecado. Em Jesus adverte sobre a seriedade do pecado e a necessidade de evitá-lo a todo custo, falando simbolicamente sobre cortar partes do corpo que causam pecado. Ouçam agora em áudio Marcos capítulo 9. Evangelho segundo Marcos. Capítulo 9. E dizia-lhes: em verdade vos digo, que alguns dos que estão aqui presentes, os quais que de modo nenhum não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. E passados 6 dias, Jesus tomou consigo a Pedro, a Jacobo e a João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós em particular. E ele foi transfigurado diante deles. E as suas vestes tornaram-se flamejantes, ficando como além do branco neve, tais como o lavandeiro sobre a terra não as poderia branquear. E então, apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam conversando com Jesus. E respondendo Pedro, disse a Jesus: Rabi, bom é nós estarmos aqui, e faremos 3 tendas, uma para ti, e uma para Moisés, e uma para Elias. Porque não sabia o que falava, porque estavam atemorizados. E houve uma nuvem que os ofuscavam com sua sombra, e aconteceu que a nuvem falava: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de repente, tendo olhado em redor, não mais viram a ninguém, mas somente Jesus com eles próprios. E, descendo do monte, foi-lhes ordenado que não contassem nada do que tinham visto, exceto quando o Filho do Homem ressuscitar dentre os mortos. E eles guardaram a palavra entre si, indagavam o que seria ressuscitar dos mortos. E perguntaram-lhe dizendo: por que os escribas falam que é necessário que Elias venha primeiro? E ele respondendo, disse-lhes: Elias de fato virá primeiro restaurando tudo. E como está escrito sobre o Filho do Homem, que muito padecerá, e o tratarão com desprezo? Mas vos digo que, também Elias já veio, e fizeram com ele o que sempre queriam, como está escrito a respeito dele. E viu-se vindo em direção dos discípulos, uma muitíssima multidão em torno deles, e os escribas discutiam com eles. E imediatamente toda a multidão se surpreendeu vendo a ele, e correram para saudá-lo. E perguntou aos escribas: o que discutis com eles? E respondendo um na multidão: Mestre, eu trouxe para ti o meu filho, ele tem um espírito que o deixa sem fala. E onde quer que o apanhe, ele convulsiona, e espuma, e range os dentes, e aí vai se definhando, e disse para os teus discípulos para que o expulse, e não tiveram força. E ele respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei ele para mim. E trouxeram-lhe para ele, e o vendo, logo o espírito o convulsionou, e caindo sobre a terra se rolava espumando. E perguntou ao pai dele: há quanto tempo, e como isto lhe sucedeu? E ele disse: desde a infância. E também muitas vezes o lançava sobre o fogo, e sobre a água, para o destruir, mas se podes fazer algo, ajuda-nos, tem compaixão de nós. E Jesus disse-lhe: se podes crer, tudo podes o que crê. E logo clamou o pai do menino, dizendo: creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus a multidão que se amontoava, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: ó espírito que o deixa sem fala e surdo, eu te ordeno, sai dele, e nunca mais entre nele. E gritava muito, ao sair também convulsionou, e tornou-se como morto, de modo que muitos diziam:
morreu. Mas Jesus segurou a sua mão, despertando-o, e levantou-se. E ele entrando em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? E disse-lhes, esta espécie com nada pode sair, senão com oração. E tendo saído de lá, passaram pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse. Porque ensinava aos seus discípulos, e falou-lhes, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e tendo sido morto, em 3 dias ressurgirá. Mas eles não entendiam a palavra, e temiam perguntá-lo. E vieram para Cafarnaum. E tornado-se em casa perguntou-lhes, o que dialogais pelo caminho? Mas eles se calaram, um com o outro, pois discutiam no caminho, quem era o maior. E sentando-se, chamou os 12, e lhes disse, se alguém deseja ser o primeiro será de todos o último, e o servo de todos. E pegou uma criança, colocando-a no meio deles, e abraçando-a, disse-lhes, se alguém receber em meu nome uma destas crianças, a mim recebe, e se alguém me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. E respondeu-lhe João, dizendo, Mestre, vimos alguém expulsando os demônios em teu nome, o qual não nos seguia, e o proibimos, porque não nos seguia. E Jesus disse, não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e possa rapidamente falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é em nosso benefício. Porque se alguém vos dar de beber um copo de água em meu nome, porque sois do Cristo, em verdade vos digo, que não perderá a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, bom lhe seria se ele colocasse uma pedra de moinho em torno da sua traqueia, e fosse lançado ao mar. E se tua mão te escandalizar cor-te-á, bom te será entrares na vida aleijado, ou do que ter as 2 mãos indo embora para o Geena, para o fogo inextinguível. Este versículo, em todos os manuscritos do 4º século para trás não incluem ele. E se o teu pé te escandalizar, corte-o, bom será tu entrares na vida aleijado, ou do que ter os 2 pés lançados no Geena. Este versículo, em todos os manuscritos do 4º século para trás não incluem ele. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, bom te serás entrares no reino de Deus somente com um dos olhos, ou do que ter os 2 olhos lançados no Geena, onde o seu verme não se finda, e o fogo não extinguirá. Porque todos serão salgados com fogo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar sem sabor, com que há de temperar? Tende sal em si mesmos, e fazeis paz uns com os outros. Obrigado por ter assistido mais um capítulo do Evangelho de Marcos. Não deixe de compartilhar este vídeo, e deixar o seu like. E você que entrou pela primeira vez aqui neste canal, se inscreva para continuar ouvindo essa nova tradução do Novo Testamento.